Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um encontro nosso, mais uma leitura da Bíblia e o nosso plano de leitura bíblica anual segue, hoje sendo o dia de número 302. Então vamos fazer uma oração e vamos seguir com a visão panorâmica de hoje. Senhor amado, querido Deus e Pai, louvamos, exaltamos o Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Senhor, agradecemos por esse clube de leitura, por cada amigo, cada amiga que está conectando neste momento ao vivo ou acompanhando a gravação em outro horário, não importa. Eu sei que todas as pessoas que entram aqui para essa leitura entram com um único objetivo, de entender a Tua palavra, ler os textos, interpretar, adquirir conhecimento, sabedoria e sempre debaixo da Tua graça. Então, faça-se a Tua vontade, fale ao nosso coração, oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu nos últimos dias nem tenho falado, né? Mas vocês já sabem que é importante você curtir, comentar aí, deixar o seu nome, de onde você nos acompanha. É importante você compartilhar também. Compartilhar essa live. Clica aí no botão compartilhar, você pega esse link, coloca nos grupos aí de WhatsApp, na sua lista de transmissão, amigos, amigas, enfim. É importante que você faça isso. Bom, o livro do profeta Oséias, o que nós podemos esperar? Se fosse falar sobre biografia, o livro do profeta Oséias é um dos livros mais autobiográficos dentre os livros de todos os profetas. Se tem um livro que falou do profeta, da vida dele, coisas particulares, enfim, esse é o livro do profeta Oséias. Ele começa com um relato já de cara, no primeiro capítulo, nós vamos ver o relato sobre o casamento de Oséias. E o seu casamento, os seus filhos, a sua família compõem a mensagem principal e singular do livro do profeta Oséias. A dona Cleusa está falando, aqui está travando, mas é só para ela, então algum problema pontual, viu, dona Cleusa? Algum problema pontual. Todo mundo está falando que está ok, e só a dona Cleusa está dizendo que está travando, de repente é a internet dela. Então eu vou seguir aqui, tá? Eu vou seguir aqui. Eu tenho um botãozinho aqui que ele pisca quando a internet está ruim. Para mim aqui está fluindo normalmente. Então eu vou seguir, tá? Então, a vida familiar do profeta Oséias, o seu casamento, os seus filhos, a construção da sua família, compõem parte vital do livro. Você vai entender por que eu estou falando isso. O que acontece? A palavra da graça, o chamado de Deus ao arrependimento para aquele povo, são evidenciados de uma forma dramática pelo amor desprezado, porém constante, o amor desprezado, porém constante de Oséias por sua esposa. Você vai perceber isso comigo na leitura do livro. E o nome estranho também que ele deu, né, para os seus 3 filhos. Os 3 filhos que ele teve têm significados. Nomes estranhos, porém com significados proféticos. Nós sabemos, fora essas informações do casamento de Oséias, dos seus filhos e da sua família, nós sabemos muito pouco sobre a vida dele. Não fala mais detalhes assim específicos sobre a vida dele. Contudo, nós percebemos o seguinte, que apesar de ministrar de uma forma triste, porque é triste o que aconteceu na vida do profeta Oséias, mas ele encontrou naquela tristeza, ele encontrou naquele casamento problemático uma pedra fundamental para o seu ministério. E por que um casamento problemático? O que acontece? Oséias, ele vai casar com uma mulher promíscua, uma mulher dada à prostituição. A Bíblia não afirma com clareza assim que ela era realmente uma prostituta, mas diz que ela ganhava a vida dessa forma,
ou pelo menos por vezes ela se prostituía para ganhar dinheiro, enfim, tinha uma vida bem promíscua. E o Senhor manda ele casar com ela. A gente vai ver isso junto. Nós vamos perceber já no primeiro versículo, quando em Oséias capítulo 1, versículo 1, fala que o ministério dele foi durante o reinado do rei Jeroboão II, que reinou Israel no reino do norte. Então, nós vamos perceber aqui pela datação desse livro que ele não seguiu de forma cronológica conforme nós estávamos lendo. Nós tivemos uma sequência ali de profetas, Isaías, Jeremias e Ezequiel, mais ou menos de forma cronológica, né? Um profeta morre, aí evidencia a vida do outro. No caso aqui de Oséias, é como se a gente voltasse um pouquinho no tempo. Nós já sabemos que o povo foi punido, que o povo foi exilado, que após 70 anos eles iriam voltar. A gente já sabe de tudo isso. Porém, o livro de Oséias, ele volta um pouquinho na história e agora vai falar sobre uma outra parte, um outro reino que nós não vimos muito. Isaías, Jeremias e Ezequiel falaram bastante sobre o reino do sul, o reino de Judá, os descendentes de Davi. E o outro lado? E o reino do norte? O território de Israel, em geral, muitas vezes que tinha a sede em Efraim ou a sede em Samaria. O que aconteceu por ali? Então, o livro do profeta Oséias vai nos mostrar alguns detalhes disso, o que foi falado para o povo naquele tempo, para que eles também pudessem se arrepender, mas já sabemos que não houve arrependimento, tá? Então, que fique claro aí para você que Oséias, ele ministrou, ele atuou no reino do norte e muito provável em Samaria, pelas palavras que nós vamos ler aqui, tá bom? Um contexto histórico aqui para vocês, colocando todos os leitores dentro da história. Esse rei Jeroboão II, ele foi o maior no reino do norte, segundo os padrões mundanos, tá? Ele teve um reinado muito rico, o seu poder militar, o seu exército também foi muito grande, a sua economia era forte, o futuro desse reinado parecia promissor, a nação estava bem otimista, pelo menos pelo que mostra, a classe alta, né, estava bem otimista, só que tinha um inimigo, né, que era a Síria. A Síria se tornou um problema constante para Israel. Porém, um rei chamado Hadad-Nirari III, que era o rei da Síria, trouxe um alívio a Israel ao enviar uma expedição contra Damasco, que já era um outro lugar, meio que ali uma parceria. Mas, depois que esse rei Hadad-Nirari ele morre, por um período de fraqueza, né, dos assírios, então Israel e Judá eles acabam por um tempo se expandindo. Contudo, depois da morte desse rei Jeroboão II, Israel afunda. A coisa parecia que estava indo muito bem, a Síria era um inimigo, mas por um tempo houve ali uma parceria, tal, mas esse rei inimigo morre. Quando ele morre, Israel expande mais um pouco, porém o rei Jeroboão II morre e aí entra ali um período de 30 anos de muita decadência. Nós já lemos esses relatos, nós já vimos isso sendo falado também por outros profetas. Nós percebemos que, enquanto no reino do sul tinha sempre um rei descendente de Davi, e quando fazia o que era bom aos olhos do Senhor, o reinado ia bem, lá do outro lado ia sempre mal. A gente vê que em um período de 30 anos, mudaram, deixa eu ver aqui a informação correta que eu tenho, em um período de 30 anos mudaram de rei, deixa eu ver quantas vezes aqui, não me lembro exatamente quantas vezes, mas eu sei que, enfim, não parava um rei ali, não parava, 6 reis, a informação correta, eu vou mandar a anotação para vocês. Em um período de 30 anos, passaram 6 reis ali e não estava conseguindo.
quase se tornou uma anarquia e não uma monarquia, né? Onde um rei domina. Quase que as pessoas não seguiam, não obedeciam. A gente vê ali que 4 deles foram assassinados: Zacarias, Salum, Pecaías, Peca. Tudo isso a gente já leu também nos outros livros. Mas nesse meio tempo, a Síria recuperou a sua força e Israel estava perdido. Mas é claro que nós sabemos que o verdadeiro motivo de Israel estar perdida era o seu pecado. Era que eles tinham abandonado o Senhor. E Oséias, então, ele vai evidenciar isso. O livro de Oséias vai evidenciar o que estava acontecendo. Eles receberam a mensagem de Deus, da parte de Deus, através do profeta, durante esses 30 anos, mas eles não davam ouvidos, não se arrependiam, e esse era o motivo deles estarem caindo e perdendo tanto. Bom, qual foi a mensagem que o profeta Oséias entregou? Qual foi o propósito definido do ministério dele e desse livro aqui na Bíblia? O que nós enxergamos? Nós enxergamos aqui algumas mensagens. Primeira mensagem, a acusação. Então ele traz uma mensagem de acusação. E na sua mensagem ele fala que Israel pecou de 4 formas. Primeiro, na mensagem de acusação, 4 formas. Primeiro, ele acusou Israel de estarem violando as exigências fundamentais do pacto: bondade e fidelidade. Eles estavam rejeitando o conhecimento de Deus e da sua lei, e eles se tornaram orgulhosos, satisfeitos consigo mesmos, né? Em um período onde parecia que estava indo tudo bem, não praticavam a bondade com os menos favorecidos e não praticavam a fidelidade a Deus, a sua lei. Eles se esqueceram da bondade de Deus, se esqueceram da graça de Deus e chegaram até falar de forma desrespeitosa contra Deus. Nós vamos ver isso. Segunda forma que Oséias acusa o povo de estar em pecado. Já eu falo aí, eu respondo os comentários, tá? Só concluir aqui o raciocínio da visão panorâmica. Segunda forma, eles se envolveram com prostituição, e a prostituição da cultura, uma prostituição cultural, vamos dizer assim. Eles misturaram as culturas, eles trouxeram costume dos povos de outras terras para a nação, adorar outros deuses, passar filho pelo fogo para Baal, enfim, tudo isso aí a gente também já viu. Terceira forma de pecado que eles foram acusados: eles confiaram mais nos recursos humanos, fizeram alianças, né, com outros reis, confiaram nos homens de guerras, na aliança com o Egito, como a gente já viu, por um tempo com a Síria, ao invés de confiar em Deus. E a quarta acusação: eles foram acusados de estarem cometendo injustiça, violência, assassinato, roubo, mentira e opressão de indefesos. Claro que a gente vai ler tudo isso no livro, tá? Eu só estou te trazendo aqui uma introdução, uma visão do que você pode esperar ao ler esse livro. Segunda mensagem, uma mensagem de instrução. Então, primeiro o profeta traz a acusação, depois ele vai instruir o povo. Por meio de Oséias, por meio do profeta, o Senhor ordenou que o povo de Israel parasse com aquela promiscuidade que eles estavam cometendo, com a idolatria, com a iniquidade, e se voltasse para o Senhor, com humildade, que se arrependessem, que reconhecessem e que voltassem a serem fiéis à lei, ao pacto. Através da vida do próprio Oséias, Deus vai entregar essa mensagem para as pessoas, porque Oséias ele vai se submeter, né, a um casamento meio que promíscuo, né, porque ele casa com uma prostituta, mas para servir de exemplo, fique tranquilos que a gente vai ver o desenrolar dessa história no livro. Uma outra mensagem que ele entregou foi uma mensagem de juízo. Israel, eles iriam sofrer o juízo, e Oséias informou para eles: olha, vocês estão sofrendo porque o Senhor está abandonando vocês. E se vocês não mudarem, vai vir mais disciplina ainda. Vai vir um domínio de povo estrangeiro, vocês serão atacados, vocês serão exilados, vocês serão destruídos, vocês serão desolados.
e jogados à morte. Então, o juízo está vindo aí. Então, primeiro ele acusa, depois ele dá instruções, fala sobre o juízo e, por último, a sua mensagem traz uma mensagem de esperança. Oséias, ele lembra o seu povo da graça de Deus. Você vai ver ele falando sobre isso, do amor de Deus, do favor de Deus, do cuidado de Deus para com o seu povo, desde o passado, como o Senhor foi atencioso, como o Senhor foi paciente, como o Senhor sempre trouxe uma provisão abundante. Oséias transmite para o povo que o Senhor é a única esperança para eles. Só que eles precisavam andar nos caminhos retos do Senhor. Oséias traz a mensagem de esperança, dando a certeza que se houvesse arrependimento, o Senhor responderia a eles, que o Senhor teria compaixão deles, que o Senhor iria redimi-los, ia remover a iniquidade, ia restaurar o pacto, ia fazer justiça, ia trazer conhecimento, ia reconstruir Israel e adornar novamente a sua noiva, não mais uma prostituta. É muito linda a história do livro do profeta Oséias. Eu acredito que é até emocionante a leitura que nós vamos fazer aqui. Bom, a contribuição bíblica. O livro contribui para toda a Bíblia porque nós vemos aqui uma comparação do relacionamento de Deus e o seu povo como um relacionamento entre o marido e a sua mulher. A gente vê que vai traçar um paralelo entre a fidelidade espiritual e a fidelidade conjugal. Um exemplo muito claro aqui de relacionamento com Deus é o relacionamento de marido e mulher. E a gente vai ver isso aqui de uma forma bem explícita nesse livro. Há um biblicista, inclusive, que diz uma frase que eu destaquei aqui. Essa frase é de um biblicista, de um estudioso da Bíblia. A Bíblia é muito clara em seu código moral quando diz que o ato sexual só pode ocorrer de maneira legítima no contexto do casamento. Portanto, a figura de casamento e sexo a figura de casamento e sexo, relacionamento puramente exclusivo e que não permite rivais, é a figura ideal do relacionamento entre Deus e o seu povo. Então, quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos esse código moral no que diz respeito a sexo ligado a relacionamento. E uma vez tendo um relacionamento, a fidelidade que aquele relacionamento exige é a figura mais clara aí do relacionamento homem e Deus, tá? No entanto, a gente vai perceber que nada pode apagar o amor de Deus e nada irá fazer o Senhor quebrar o seu pacto, uma vez que ele prometeu. Por mais que Israel se distanciava, nós vamos ver trechos aqui, o Senhor falando, quanto mais Israel se distanciava, mais o Senhor se inclinava, se atraía-os, com laços de amor, sempre tentando buscar o seu povo, sempre envolvendo o seu povo, sempre trazendo o povo de volta, por causa de um pacto que ele fez com o seu povo. Mas é claro que ele exige também amor e lealdade dos seus, Muitas vezes o povo falha, mas Deus não falhou. O povo falhava em demonstrar o seu amor, mas Deus não falhava. Isso vai revelando, é claro, para os nossos dias a graça de Deus. Deus ele continua pronto para perdoar, para restaurar todos aqueles que se arrependem e todos aqueles que se voltam para Ele. A gente vê que Oséias ele compra a liberdade de Gomer, Ele compra a liberdade dela, uma mulher que estava escrava por causa de uma vida promíscua, mas ao casar com ela, ele dá a ela uma certa liberdade. A gente vai ver isso juntos. Isso aponta para o amor de Deus, que foi expressado através de Cristo, que comprou também a nossa liberdade, a liberdade da sua noiva. Nós que também estávamos em uma vida de prostituição, em uma vida promíscua, e assim como Oséias, um profeta, casa com uma prostituta, o nosso Deus também revela o seu amor por nós, ao casar com vários, desculpe a palavra aí, prostitutos que somos, num sentido de adoração a outros deuses, vida errada, enfim. Mas
A mensagem de Oséias nos transmite isso. Assim como ele casou com uma prostituta, comprou a liberdade dele, Cristo comprou a liberdade da sua noiva, que é a igreja, que vem sendo preparada e adornada para a sua volta. Tá bom? Então é isso que nos espera essa leitura. Nós vamos ler o capítulo 1 hoje e amanhã a gente segue. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui nos comentários. Já abre aí a sua Bíblia em Oséias capítulo 1. Acho que teve uma pergunta aqui da Cíntia, né? Desculpa, pastor, mas tem uma dúvida. Será que essa guerra agora em Israel também pode ser por causa do pecado, como no passado? Olha, pode ser. Pode ser. A gente só não pode entrar em conspiração, né? A teologia da conspiração aponta que essa guerra aí era as guerras previstas na Bíblia e tal. Não, as guerras previstas na Bíblia, todas já se cumpriram. A gente está lendo aqui junto. Vocês estão vendo que se cumpriu. Tudo que foi anunciado pelos profetas até a vinda de Cristo se cumpriu. Com a vinda de Cristo, houve um anúncio de uma outra guerra. Cristo anunciou, mas aconteceu 70 anos depois. Roma atacou, o povo foi disperso, o templo foi destruído, tudo conforme Jesus profetizou. Foi o último profeta. Então, quando se fala agora de guerra contra Israel, o Israel hoje sou eu, o Israel hoje é você. O Israel hoje é a igreja, está espalhada no mundo. No mundo. Então, o Israel vai sofrer guerras, ataques, tribulações, perseguições, mas é a igreja no geral. Agora, é claro, fica evidente que Israel vem sofrendo ataques e guerras ainda, claro, por conta do pecado e do pecado original. Como o mundo todo sofre. A gente não pode olhar para Israel dessa forma conspiratória e achar que Deus está punindo eles por causa de um pecado específico. E Rússia? E Ucrânia? E os outros lugares onde tem guerra? É um pecado universal. Romanos diz que o mundo inteiro geme, o mundo inteiro sofre. A natureza geme por causa do pecado original. Então, eu não diria assim de uma forma muito pontual, com conspirações, Deus está punindo a nação de Jerusalém e tal. Não, o mundo inteiro vai ser punido, né? Vem sendo punido, vem pagando um preço. O mundo inteiro. Teve outra pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Acho que não, né? O Vaguinho falou, eu tenho uma pergunta. Mesmo o povo de Israel não conhecendo Jesus como Filho de Deus, eles continuam sendo o povo escolhido por Deus? Sim, eles continuam sendo o povo escolhido por Deus, mas a promessa só vai se cumprir se eles forem enxertados na nova aliança. Nós já lemos isso, Romanos 9, se não me engano, nós já passamos por essa parte aí. Continua sendo um povo escolhido, sim, só que esse povo escolhido recebeu orientações e foi dito, é uma revelação progressiva. O primeiro pacto foi o pacto abraâmico, depois o pacto mosaico através das leis, depois o pacto davídico que apontava para o Messias. Então, eles creem no pacto abraâmico, eles creem no pacto mosaico e cumprem as leis, eles creem no pacto davídico e alguns ainda aguardam o Messias. Então, se a esses não foi revelado o Messias, não tem como o pacto se cumprir na vida deles. Mas há alguns que foi revelado o Messias, que creem no Messias. Então, por causa deste pacto progressivo, eles têm direito à promessa. Só que quando Cristo vem, a promessa não é só para eles, né? Abre para o mundo inteiro, para todos os gentios. Eles são, sim, como que diz lá? A massa santa. A massa, tá? A massa é um princípio santo, uma massa santa. Mas eles têm direito também, claro que eles têm direito. Nós temos direito porque fomos enxertados nessa massa santa. Alguns foram quebrados e nós fomos enxertados. Vocês se lembram do exemplo das canetas? Lembra que eu peguei um monte de caneta, coloquei nos dedos? Isso aconteceu esse ano, eu já expliquei isso. Eu expliquei sobre isso. Então, alguns foram quebrados da massa e gentios foram enxertados. E na mesma palavra diz que se Deus é poderoso para enxertar um gentio,
quem dirá um judeu voltar para a massa. Mas isso aí foi uma explicação mais extensa. Vocês precisam dar uma olhada aí, se surgir dúvida, dar uma olhada nos PDFs que vocês já têm, dar uma pesquisada na leitura que já foi feita esse ano, tá? Tá lá no livro de Romanos. É isso aí, a Ieda até já tinha respondido aí de certa forma a Cíntia, ó. O pecado está generalizado. Exatamente, é conforme eu falei aí. Ok, vamos seguir aqui então com a leitura do capítulo 1. Capítulo 1. Deixa eu colocar a Bíblia na tela. Oséias capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. E o Senhor disse a Oséias: Vai, toma para ti uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra cometeu, grande prostituição, afastando-se do Senhor. Então, o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias seria esse. O ministério de Oséias se resumiu nisso. Ele iria tomar uma mulher de prostituições e ter filhos de prostituições. Ou seja, pensa no filho de prostituições. Por exemplo, Oséias vai e casa com uma mulher de prostituições, aí ela fica grávida. O que as pessoas vão pensar? Será que esse filho é dele mesmo? Essa mulher aí já deitou com vários homens. Quem sabe ainda deita. Então, realmente, olha, mensagem difícil que Oséias teve que entregar, hein? Mas o Senhor determinou dessa forma, por quê? Porque a terra cometeu grande prostituição, afastando-se do Senhor. Então seria uma profecia literária, literalmente estava acontecendo com Oséias, e alegórica, né? Através de figuras, de imagens, de pessoas, da vida de Oséias. Versículo 3. Então ele se foi e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco vingarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Essa informação aqui nós temos no livro dos outros profetas, que nós já lemos, que Jezreel, ele matou Jeú. A gente já leu isso aqui. Então esse filho seria usado como um instrumento de vingança para a casa de Jeú, para o reino de Israel cessar, por causa do pecado de Jeú. Então, é o que eu falei para vocês, não está em ordem cronológica, a gente já leu essa história, a gente já sabe o que aconteceu, e agora está só falando sobre a vida de Oséias. Versículo 5. E naquele dia acontecerá que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E ela concebeu novamente e deu à luz uma filha, e Deus disse a ele: Põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não mais terei misericórdia da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas terei misericórdia da casa de Judá, e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Porquanto não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela batalha, por cavalos, nem pelos cavaleiros. Ora, depois de haver desmamado Loruama, ela concebeu e deu à luz um filho. E disse Deus: Põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, o qual não pode ser medido, nem contado. E acontecerá que, no lugar onde se lhe dizia: Vós não sois meu povo, ali se lhes dirá: Vós sois
filhos do Deus vivo. Então, os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão para si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então, a profecia apontando aqui mais uma vez para a união de todos os povos, um só cabeça, um só rei, um só Senhor, apontando para Cristo. A gente continua essa história amanhã. Primeiro capítulo, em suma, resume aí o ministério dele, como seria o ministério dele. É através do seu casamento como mulher promíscua, com filhos de prostituições, com nomes que anunciam juízos, sentenças, ele vai entregar aí as mensagens que eu falei para vocês já na visão panorâmica, né? A mensagem de acusação, a mensagem de instrução, a mensagem de esperança, de juízo e de esperança. Nós vamos ver isso no decorrer da leitura, tá bom? Um abraço de fé e força, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.